Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa nesta terça-feira. Hoje eu quero trazer uma breve reflexão para nós e ela será embasada pelo capítulo 13 do livro de Números. E no versículo 1 já diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E agora a gente vai ler o versículo de número 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Eu não sei se você já leu essa passagem em algum momento, mas hoje, quando eu estava refletindo nela, Deus trouxe algo ao meu coração e eu gostaria de dividir aqui com vocês. Para contextualizar, esse episódio aconteceu quando o povo de Israel já havia saído do deserto, aliás, do Egito, já havia saído do Egito, né, onde eles foram escravizados durante cerca de 400 anos de cativeiro, e estavam no deserto há cerca de 2 anos. Eles haviam sido libertos da escravidão do Egito, porém a peregrinação pelo deserto já havia começado. E Moisés foi o líder que Deus designou, né, tanto para libertá-los do cativeiro egípcio, quanto para conduzi-los até a terra de Canaã, que foi a terra que Deus prometeu que daria aos israelitas, terra que mana leite e mel, ou seja, terra em que há fartura, em que há alimento, em que há saúde, em que há provisão, onde a presença do Senhor é constante e a prosperidade ali habita em todas as esferas. E aí chegou um determinado momento, Moisés enviou 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel, para quê? Para ir conhecer a terra, para fazer o reconhecimento da terra que eles tomariam posse, para saber como eram os povos que ali habitavam, para saber se os homens eles eram guerreiros preparados, para saber de fato como eles iriam entrar ali e tomar posse da terra que Deus já havia dado para eles. Após 40 dias de missão, entre aspas, espionagem ali da terra, né, em avaliação, análise da terra, eles constataram que a terra era muito boa mesmo, a fartura ali era absurda. Um cacho de uva ali precisava de 2 homens para carregar, porque o negócio era realmente muito bom, muito farto, muito abundante. Mas eles temeram entrar ali, por quê? Porque ali tinha os Enaquins, que eram os homens gigantes, né, descendentes de Enaque, do povo de Enaque, que eram, podemos dizer que gigantes mesmo naquele tempo, e isso amedrontou a eles. E qual foi o relatório que eles trouxeram a Moisés? Lá tem muita fartura, lá realmente é legal, é muito bom, porém, a gente não vai conseguir entrar, porque eles vão oferecer resistência, eles são maiores que nós, eles têm um número maior que nós, enfim, eles têm vantagens. Presta atenção, Deus já tinha dado a terra como herança, Deus já havia liberado aquela herança para o povo de Israel. E se ele deu ordem a Moisés para que enviasse pessoas para conhecer a terra a qual eles tomariam posse, ou seja, Deus já estava até reforçando a promessa. Vocês vão reconhecer a terra a qual eu dei a vocês. A terra já tinha sido dada, a promessa já tinha sido liberada, inclusive reforçada. Para que aqueles homens olharam? Ao invés de olhar com o olhar de Deus deu, nós tomamos posse, porque o mesmo Deus que liberou a promessa é o Deus que nos capacita para tomar posse daquele lugar e é o Deus que vai enviar os recursos que nós precisamos. Não, eles não olharam com essa visão. Eles olharam
Com a visão do quê? Da incredulidade, do pessimismo e da dificuldade. Eles não olharam para o tamanho do Deus que abriu o mar vermelho, que fez eles atravessarem a pés enxutos. O mesmo Deus que tirou eles do cativeiro de mais de 400 anos do Egito. Também o Deus que deu maná diariamente, ou seja, provisão no deserto. O Deus que colocava a nuvem ali como coluna de proteção para eles, a nuvem que era, eu posso dizer, proteção no calor do sol escaldante do deserto durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Deus fez tudo isso e eles ainda assim não conseguiram olhar com os olhos da fé, com os olhos de alguém que já recebeu absurdamente várias provas de que Deus era com eles. Eles olharam com o olhar do medo, da incredulidade e talvez até eu diria que da dureza do coração. Porque quando Deus envia, faz tantos milagres, envia provisão e Deus se faz tão presente no meio daquele povo e ainda assim as pessoas insistem em duvidar, insistem em olhar com os olhos da dificuldade, eu posso dizer que essas pessoas estão sendo sim duras de coração. Então a única pessoa que teve coragem, as únicas aliás, que tiveram coragem de refutar e de contestar esse diagnóstico negativo que os outros 10 traziam foi Josué e Caleb, que mostraram o seguinte para Moisés: a terra realmente é maravilhosa. Subamos e tomemos posse. É certo que venceremos. Aqui eles não estavam falando da boca deles apenas. Eles estavam falando baseando-se naquilo que Deus já tinha feito e do quanto Deus já tinha mostrado ser Deus na vida daquele povo. Presta atenção. Quem nós temos sido na nossa vida mediante as promessas que Deus tem feito? Quem nós temos sido? Nós temos olhado a voz do medo, da insegurança, da incredulidade, das dificuldades, do cenário atual? Ou nós temos sido como Caleb e Josué, que enxergaram ali a oportunidade de entrar num lugar que realmente era farto, era abundante, era próspero e fazia parte dos planos de Deus entregar nas mãos deles? Quem nós temos sido? Nós temos sido pessoas covardes que olham com os olhos da incredulidade, que olham com o nosso olhar humano limitado, que confiamos na força do nosso braço e tememos entrar em lugares que Deus já liberou sobre nossas vidas e tememos tomar posse de promessas que Deus já liberou sobre nós e até reforçou? Ou olhamos com os olhos de Josué e de Caleb, que viram uma oportunidade de sair daquele deserto e entrar em uma terra farta, onde a prosperidade ali era absurda, era abundante, onde a presença do nosso Deus habitava ali e Deus, como não falha em nenhuma das suas promessas, não iria falhar em mais uma dessa. Por que Deus iria prometer algo se ele não fosse cumprir? Acaso ele é homem? Homem para que minta? Ele disse que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quem somos nós diante das promessas? Nós olhamos com os olhos da dificuldade ou olhamos com os olhos da fé? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que promete é o mesmo Deus que sustenta. É o Deus que sustenta, é o Deus que envia recurso, é o Deus que capacita. Que nós sejamos como Josué e Caleb. Que nós tenhamos os pensamentos de subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Isso aqui não é positividade ou otimismo. Isso chama-se fé. Fé no Deus que prometeu. Fé no Deus que supriu. Fé no Deus que proveu. Fé no Deus que protegeu. E fé no mesmo Deus que vai fazer se cumprir cada palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas. A fé é exatamente isso. É se movimentar mediante a palavra do Senhor. Não é ficar esperando a terra de Canaã chegar até o deserto. Não, não. É ir até a terra. É olhar a terra. É avaliar a terra. É desenhar estratégias baseadas nas direções do próprio Deus. É convidar o Senhor para ir no caminho junto e é entrar e tomar posse. Porque se Ele já liberou, o que nós precisamos fazer? Tomar posse, agir, nos movimentar, fazer a nossa parte e confiar que o Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai trazer a vitória e entregá-la nas nossas mãos.
O que Deus te prometeu que para você parece muito difícil, parece muito distante? A realização de um projeto, um casamento saudável, uma família estável, um trabalho dos sonhos, tempo de qualidade com quem você ama, saúde restaurada, finanças restauradas. O que Deus te prometeu e que você, talvez por não ter visto ainda alguma movimentação, perdeu a fé? Eu quero te encorajar hoje a aquecer a sua fé. Peça ao Espírito Santo para que reaqueça a sua fé, para que você volte a acreditar nas promessas que Deus fez, para que você também se movimente em direção a ela, porque Deus promete e Ele espera que nós nos movimentemos e a partir disso Ele vai abrir o mar vermelho à nossa frente. Ele vai abrir todas as comportas dos céus e vai abençoar, porque as bênçãos e as promessas já foram liberadas. Ele precisa que nós tomemos coragem, tomemos posse e nos movimentemos em direção ao cumprimento das mesmas. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada vida que escuta essa oração, cada pessoa que está aqui, Senhor, pedindo ao Senhor que reaqueça a sua fé, que fortaleça o seu coração em Ti e que renove as suas promessas sobre a vida dessas pessoas. Eu peço ao Senhor, Deus, que de fato nos ajude a voltar a crer, mas a crer de verdade, não só crendo, falando que cremos, mas crendo, agindo, se movimentando, pedindo novas direções, pedindo instruções ao Senhor e se movimentando em direção ao cumprimento dessas promessas. Que nós não sejamos como esses outros 10 que foram incrédulos e não olharam para o Deus que fez a promessa, mas olharam apenas para a força do próprio braço e para as dificuldades. Que nós sejamos como Josué e como Calebes, que sejamos pessoas não otimistas, não apenas positivas, mas que sejamos pessoas de fé, com aquela fé ativa, a fé que move montanhas. Aqueça nosso coração, Senhor, aumenta a nossa medida de fé, tire dos nossos olhos toda limitação, toda dificuldade, toda incredulidade, meu Deus, tudo que nos impede de enxergar o Teu agir, de enxergar a provisão, de enxergar que o Deus que prometeu é o mesmo Deus que sustenta e é o Deus que cumpre a promessa. Em nome de Jesus eu oro a Ti e eu coloco cada vida que escuta essa palavra diante do Senhor e peço a Ti, meu Deus, faça-se cumprir em nós as Tuas promessas para que o Teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas. Eu oro a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e quem concorda diz amém. Se essa palavra falou com você, eu quero pedir que você compartilhe com outras mulheres para que elas venham também se posicionar e receber desse alimento diário. Lembre-se que se você buscar a Deus as direções certas e se posicionar para receber dele aquilo que ele já liberou sobre a sua vida, você irá prosperar. Afinal de contas, mulheres posicionadas prosperam.